O peso da noite escura caía sobre os ombros de Davi. A sensação de solidão e perseguição eram quase palpáveis enquanto ele fugia, não de um inimigo distante, mas de seu próprio filho, Absalão. A traição vinha de perto, e o medo se espalhava como uma sombra densa. Ele não tinha mais a proteção dos muros do palácio, nem a lealdade das tropas que antes o rodeavam. Estava vulnerável. O mundo parecia se fechar ao seu redor, e aqueles que antes o honravam agora questionavam onde está o seu Deus. Será que ele ainda pode salvá-lo? Essas palavras ressoavam na mente de Davi como flechas lançadas diretamente ao seu coração. Não há mais esperança para ele, diziam. Seu Deus o abandonou. E era nesse momento de angústia profunda que Davi levantava sua voz aos céus. Ele sabia que, mesmo em meio ao caos, havia uma única fonte de segurança. Ele invocava o Senhor, seu Deus, não com murmúrios, mas com um clamor desesperado. Ó Senhor, ele gritou, sua voz quebrando o silêncio da noite. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem que não há salvação para mim em Deus. As palavras eram carregadas de dor, mas também de uma verdade crua. A realidade é que, em momentos de crise, parece que o mundo inteiro se volta contra nós. As vozes ao nosso redor, e até dentro de nós, ecoam dúvidas e desesperança. Davi sabia o que era sentir-se cercado, tanto física quanto emocionalmente. Mas, mesmo em meio ao cerco de inimigos e da traição, ele tinha algo que seus adversários não tinham, uma conexão inabalável com o Senhor. Ele não estava sozinho. E, em seu clamor, ele reconhecia que, mesmo diante de tantos que se opunham, sua única esperança estava em Deus. Quantas vezes nós, em nossas próprias vidas, não nos sentimos da mesma forma? Cercados por problemas, dúvidas e desafios que parecem intransponíveis. Parece que tudo ao nosso redor está desmoronando, e as vozes do mundo sussurram que não há mais esperança. Talvez seja uma perda, uma decepção ou um fracasso que nos faz questionar se Deus ainda está conosco. É nesses momentos de total vulnerabilidade que somos convidados a fazer o que Davi fez, clamar ao Senhor. O peso da noite escura caía sobre os ombros de Davi. A sensação de solidão e perseguição eram quase palpáveis enquanto ele fugia, não de um inimigo distante, mas de seu próprio filho, Absalão. A traição vinha de perto, e o medo se espalhava como uma sombra densa. Ele não tinha mais a proteção dos muros do palácio, nem a lealdade das tropas que antes o rodeavam. Estava vulnerável. O mundo parecia se fechar ao seu redor, e aqueles que antes o honravam agora questionavam onde está o seu Deus. Será que ele ainda pode salvá-lo? Essas palavras ressoavam na mente de Davi como flechas lançadas diretamente ao seu coração. Não há mais esperança para ele, diziam. Seu Deus o abandonou. E era nesse momento de angústia profunda que Davi levantava sua voz aos céus. Ele sabia que, mesmo em meio ao caos, havia uma única fonte de segurança. Ele invocava o Senhor, seu Deus, não com murmúrios, mas com um clamor desesperado. Ó Senhor, ele gritou, sua voz quebrando o silêncio da noite. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem que não há salvação para mim em Deus. As palavras eram carregadas de dor, mas também de uma verdade crua. A realidade é que, em momentos de crise, parece que o mundo inteiro se volta contra nós. As vozes ao nosso redor, e até dentro de nós, ecoam dúvidas e desesperança. Davi sabia o que era sentir-se cercado, tanto física quanto emocionalmente. Mas, mesmo em meio ao cerco de inimigos e da traição, ele tinha algo que seus adversários não tinham, uma conexão inabalável com o Senhor. Ele não estava sozinho. E, em seu clamor, ele reconhecia que, mesmo diante de tantos que se opunham, sua única esperança estava em Deus. Quantas vezes nós, em nossas próprias vidas, não nos sentimos da mesma forma? Cercados por problemas, dúvidas e desafios que parecem intransponíveis. Parece que tudo ao nosso redor está desmoronando, e as vozes do mundo sussurram que não há mais esperança.
Talvez seja uma perda, uma decepção ou um fracasso que nos faz questionar se Deus ainda está conosco. É nesses momentos de total vulnerabilidade que somos convidados a fazer o que Davi fez, em clamar ao Senhor. Tu és minha glória, Davi continuou. A glória de um rei normalmente vem de seus exércitos, sua riqueza, seu poder. Mas Davi não via glória nessas coisas. Para ele, a verdadeira glória estava na presença de Deus em sua vida. O que realmente o distinguia não era seu título de rei ou seus feitos militares, mas a comunhão íntima que ele tinha com o Senhor. E essa comunhão era suficiente para manter sua cabeça erguida, mesmo em meio à traição e ao perigo. Deus o exalta a minha cabeça, disse Davi. Em meio a circunstâncias que poderiam tê-lo esmagado, Deus não apenas o protegeu, mas restaurou sua dignidade. O levantar da cabeça é um símbolo poderoso de renovação. Davi, que poderia estar cabisbaixo diante da derrota iminente, encontra em Deus a força para se manter firme. Deus não apenas o defende, ele o exalta, devolvendo-lhe a confiança perdida, devolvendo-lhe a esperança. O público moderno entende esse sentimento. Quantas vezes nos encontramos em situações que parecem impossíveis, onde nossa dignidade é atacada, onde sentimos que tudo ao nosso redor está desmoronando? A confiança que Davi tinha em Deus como seu escudo e sua glória é a mesma que podemos ter. Deus não é apenas alguém a quem recorremos em tempos de crise, ele é aquele que constantemente nos protege, nos sustenta e nos restaura. Davi prossegue com uma declaração ainda mais ousada: clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Isso não é uma suposição. Não é uma expectativa vaga. É uma certeza. Davi sabia que, quando clamava ao Senhor, havia uma resposta. Mesmo que não viesse imediatamente da forma que ele esperava, a resposta divina era garantida. Ele não orava a um Deus indiferente. Ele clamava a um Deus que estava envolvido ativamente em sua vida, que ouvia seu clamor e respondia, seja com força, sabedoria ou simplesmente paz. E essa resposta vinha do seu santo monte. O monte, para Davi, simbolizava a presença de Deus, o lugar onde sua glória habitava. Era um lembrete de que, mesmo quando estava distante fisicamente do templo, da casa de Deus, a presença divina nunca estava longe. A resposta de Deus vinha do alto, de um lugar de santidade, e tocava a vida de Davi em meio à sua luta. Essa confiança transformava completamente a perspectiva de Davi. Ele não era mais apenas o homem perseguido, o rei traído. Ele era o Filho de Deus, protegido por um escudo celestial, exaltado por sua glória, e com a certeza de que o Senhor ouvia e respondia a cada clamor. Essa confiança transformava completamente a perspectiva de Davi. Ele não era mais apenas o homem perseguido, o rei traído. Ele era o Filho de Deus, protegido por um escudo celestial, exaltado por sua glória, e com a certeza de que o Senhor ouvia e respondia a cada clamor. Essa confiança transformava completamente a perspectiva de Davi. Ele não era mais apenas o homem perseguido, o rei traído. Ele era o Filho de Deus, protegido por um escudo celestial, exaltado por sua glória, e com a certeza de que o Senhor ouvia e respondia a cada clamor. O sono, para ele, era um símbolo de total entrega. Ele entregava suas preocupações, seus medos e suas incertezas nas mãos do Senhor e, em troca, recebia o descanso. Dormir, para Davi, não era apenas uma necessidade física, era um ato de confiança espiritual. Ele sabia que, enquanto seus olhos estavam fechados, o Senhor estava vigilante. Enquanto ele descansava, Deus continuava trabalhando a seu favor. Este conceito de descanso divino é algo que toca profundamente os corações. Muitas vezes, nós nos encontramos acordados durante a noite, incapazes de descansar devido às ansiedades que pesam sobre nós. Os pensamentos se acumulam, a mente não para, e o medo do futuro nos rouba a paz. No entanto, Davi nos ensina que a verdadeira paz não vem de ter o controle sobre as situações, mas de confiar no Deus que está no controle. Eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Estas palavras são poderosas. Davi sabia que seu despertar na manhã seguinte não era garantido por sua própria força ou habilidade. Foi Deus quem o sustentou.
O simples ato de acordar era, para Davi, uma prova de que o Senhor estava com ele. Cada novo dia era um lembrete da fidelidade de Deus, de que, mesmo em meio ao caos, Ele estava presente, sustentando e renovando suas forças. Este tipo de paz não é passiva. Não é a ausência de problemas, mas sim a presença de Deus no meio deles. E é essa presença que transforma as noites mais escuras em momentos de descanso verdadeiro. Davi experimentou essa paz, e essa mesma paz está disponível para nós hoje. Mesmo quando os problemas parecem insuperáveis, mesmo quando as dúvidas e os medos ameaçam nos dominar, podemos encontrar descanso ao confiar em Deus. Davi continua sua declaração: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Esta frase não é uma metáfora. Davi estava literalmente cercado por inimigos. Mas, em vez de se render ao medo, ele escolheu focar em algo maior, a proteção de Deus. Ele sabia que, por mais numerosos que fossem seus adversários, eles não eram páreo para o poder de Deus. O medo é algo natural, e todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que nos fazem tremer. Mas a fé de Davi nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias são aterrorizantes, podemos escolher a confiança em vez do medo. Sua confiança não estava em suas próprias habilidades de combate, nem no número de soldados ao seu lado. Sua confiança estava totalmente ancorada no Senhor, e era isso que o permitia enfrentar o impossível sem se desesperar. Essa paz em meio ao caos, essa habilidade de descansar mesmo quando o mundo está desmoronando ao nosso redor, é o que nos fortalece. Assim como Davi, podemos encontrar consolo em saber que Deus é maior que qualquer exército que nos cerque. Ele é a nossa verdadeira proteção, a nossa força em tempos de fraqueza. No auge de sua confiança, Davi faz uma mudança em seu tom. Depois de declarar sua fé e descansar na proteção de Deus, ele clama por intervenção divina: levanta-te, Senhor. Salva-me, ó meu Deus. Este pedido não é um grito de desespero, mas sim um chamado à ação. Davi sabia que, mesmo confiando na proteção de Deus, ele ainda precisava de ajuda tangível. A justiça divina era necessária, e ele clamava por isso. Essa passagem reflete um profundo entendimento de quem Deus é. Davi sabia que Deus não era indiferente ao seu sofrimento. Ele sabia que, embora Deus permitisse que certas circunstâncias acontecessem, ele também era o Deus que intervém, que age em favor de seu povo. Davi reconhecia a soberania de Deus, mas também sabia que tinha a liberdade de clamar por ajuda. Porque feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Aqui, Davi reflete sobre as vitórias passadas que o Senhor já lhe havia concedido. Ele se lembra de como Deus, em outras batalhas, já havia derrotado seus inimigos. A linguagem é poderosa e vívida, representando a força e o julgamento de Deus contra aqueles que se opõem ao seu povo. Essa visão de Deus como o justo juiz é reconfortante para aqueles que sofrem injustiças. Quando tudo parece fora de controle, quando as forças do mal parecem prevalecer, ainda assim podemos confiar que Deus, em seu tempo, trará justiça. Ele não é um Deus que ignora o sofrimento, mas sim aquele que age com poder e autoridade para derrotar o mal. Davi não estava pedindo vingança pessoal. Ele sabia que a justiça verdadeira vinha das mãos de Deus. Ele confiava que o Senhor, em sua sabedoria, sabia exatamente como lidar com os inimigos. E isso lhe dava paz. Ele não precisava lutar suas batalhas sozinho. Deus estava lutando por ele. Da mesma forma, nós também somos chamados a confiar em Deus como nosso juiz. Em meio às injustiças e dificuldades da vida, podemos clamar a Ele, sabendo que, assim como agiu por Davi, Ele agirá por nós. E quando Deus se levanta, não há inimigo que possa resistir. No final deste salmo, Davi faz uma declaração simples, mas profunda: e do Senhor vem a salvação. Esta frase encapsula toda a mensagem do salmo. Não importa quão grandes sejam os inimigos, quão desesperadoras sejam as circunstâncias, a salvação não vem de nossas próprias forças, mas do Senhor. É Ele quem tem o poder de salvar, de proteger e de restaurar. Davi reconhece que, por mais que ele seja rei, por mais habilidades que tenha, sua salvação não está em suas mãos. Ele depende totalmente de Deus. E é esta dependência que o fortalece.
Não é fraqueza confiar em Deus, na verdade, o maior ato de força e sabedoria. A tua bênção está sobre o teu povo. Com estas palavras, Davi estende a promessa de Deus além de si mesmo. Ele sabe que a proteção e a salvação de Deus não são apenas para ele, mas para todo o povo de Deus. A bênção do Senhor está sobre aqueles que confiam nele. Aqui, Davi conclui o salmo com uma palavra de esperança e encorajamento. Ele começou clamando por socorro, passou pela confiança e descanso na proteção de Deus, e agora termina declarando a vitória e a bênção de Deus sobre seu povo. A salvação pertence ao Senhor. É essa verdade que nos permite enfrentar nossos desafios com fé, sabendo que, assim como Deus salvou Davi, Ele também nos salvará. Aproveite e compartilhe essa mensagem com quem precisa de um momento de paz e reflexão. Não esqueça de deixar seu comentário sobre como o Salmo 3 tocou o seu coração. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos inspiradores e fortalecedores para a sua caminhada espiritual.